No coração solitário da fronteira ressoava o silêncio pesado que envolvia Maria. A viúva negra, com a barriga claramente arredondada pela gravidez que carregava, tremia como se o próprio vento escondesse sussurros de ameaças invisíveis. Só seu rancho isolado guardava os vestígios da violência recente, e seus olhos buscavam no horizonte um respiro de esperança que ainda não chegava. A perda assombrava seu peito e o medo firme em sua alma, fazendo daquele vazio um lugar onde a solidão falava mais alto que qualquer palavra. Ao redor, a paisagem era dura e implacável. O solo rachado pela seca cedia sob o peso de um céu acinzentado e o vento que cortava as montanhas carregava o cheiro amargo da fumaça distante. O rancho de Maria não era apenas um abrigo, mas uma cápsula onde o silêncio e o medo se enroscavam. Uma prisão feita de lembranças dolorosas e um futuro incerto. A fronteira parecia observar, fria e imutável, aquela mulher à mercê do tempo e dos perigos que rondavam. Maria, exausta pela recente investida dos caçadores, que destruíram o que ela chamava de lar, sentia o corpo pesar ainda mais pela criança que crescia em seu ventre. Cada respiração era uma batalha, cada passo um testamento da sua força desbotada. Em sua solidão, os olhos carregavam uma mistura dolorosa de determinação e resignação. Do outro lado daquela terra castigada, Nantan caminhava em silêncio. O Apache carregava sobre os ombros uma dor antiga, feita de perdas não contadas e segredos invisíveis que lhe apertavam o peito. Seu olhar perscrutava o horizonte tão atormentado quanto a mulher ao qual o destino trouxe. Quando Nantan finalmente surgiu perto do rancho de Maria, o choque da presença era quase tão impactante quanto o som abafado das memórias que ambos carregavam. O encontro inesperado entre a viúva negra grávida e o Apache solitário incendiou as chamas de um conflito que ultrapassava o simples medo da sobrevivência. Apesar de uma muralha invisível, erguida pela desconfiança mútua, Nantan decidiu que protegeria Maria contra o que quer que ameaçasse seu frágil refúgio. Uma decisão que caminhava contra todas as probabilidades naquela terra implacável. As primeiras palavras entre eles foram coucas, carregadas de silêncio e tensão cortante. O medo de Maria brilhava em seus olhos, enquanto o rosto fechado de Nantan pouco revelava. Cada gesto ressoava com cautela. Os corpos falavam a língua da vulnerabilidade e da resistência. O silêncio enchia o espaço entre eles, tão carregado quanto as nuvens que ameaçavam despencar uma tempestade. Esta frágil aliança, que começava a nascer, tinha todos os tons da incerteza, mas também o brilho tênue de uma esperança que pulsava nas sombras. Foi então, naquele instante congelado pelo peso do destino, que as chamas distantes pintaram o céu de preto e vermelho. Do horizonte, sinais de fumaça se erguiam, como um aviso cruel. Os caçadores não haviam desistido. Seguiam à espreita, prontos para apagar qualquer luz que ousasse brilhar naquela imensidão esquecida. A tensão explodiu nas entranhas de Maria e Nantan, firmando a certeza de que o confronto estava por vir, e que nada mais seria como antes. Muitos companheiros de jornada que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando.
para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Nantan carregava Maria nos braços, sentindo o peso dela e da vida que crescia em seu ventre como se fossem um só. O abrigo natural não estava longe, uma caverna escondida sob encosta escarpada. Uma promessa silenciosa de refúgio em meio ao deserto implacável. O caminho era tortuoso, pedregoso, e o sol castigava implacável, mas cada passo era impulsionado pelo instinto de proteção, pela urgência de afastar-se daquele fogo distante, onde os caçadores ainda se escondiam. Maria, exausta, fechava os olhos e tentava respirar de modo a não entregar as lágrimas que ameaçavam escorrer. Suas mãos trêmulas seguravam com força o tecido que envolvia sua barriga, como se pudesse segurar a esperança inteira ali. A dor da perda do marido ardia em seu peito como uma ferida que nunca sarava, e o medo fazia sombra a cada pensamento. A companhia silenciosa de Nantan era ao mesmo tempo um consolo e um mistério que ela mal compreendia. Como confiar naquele homem estranho, carregando em seu rosto uma expressão dura demais para quem carregava as próprias cicatrizes? O silêncio inicial entre eles era carregado. Nenhuma palavra soava além do ranger dos gravetos sob as botas e o sussurrar do vento. O cheiro da terra seca misturava-se à fumaça que ainda pairava no horizonte, como um aviso cruel. Maria finalmente quebrou o silêncio, com voz baixa e falha, revelando um fragmento de sua história. Ele, meu marido, não sobreviveu à última noite. Queriam tudo, deixaram nada. Nantan ouviu com atenção, seus olhos escuros refletindo uma mistura de dor e compreensão. Ele também carregava perdas que não precisava explicar, sofrimentos enrustidos. Nem todos escolhem ficar vivos, murmurou, a voz rouca, carregada da sabedoria nua da fronteira. O abrigo à frente parecia esconder um mundo. Uma fenda na rocha, protegida por uma cortina de cipós secos, oferecia sombra e um pouco de frescor. Nantan ajudou Maria a descer e a acomodar-se entre pedras lisas e musgo seco. Ali, o ar parecia menos pesado, como um sussurro de alívio em meio ao caos. Por uma breve fração, os olhares finalmente se encontraram, não mais guardados por uma muralha de desconfiança, mas com um brilho tênue de solidariedade emergindo na penumbra daquele esconderijo. A gravidez de Maria desenhava uma linha de vida frágil entre os dois, um elo silencioso que ainda não compreendiam, mas que começava a tecer-se no espaço entre o medo e a esperança. Ela conteve o choro, buscando forças. Carrego um filho, e sei que ele é tudo o que me resta. Se os caçadores me encontrarem aqui, vão acabar com o pouco que me resta. As palavras caíam como pedras no chão seco, ecoando no silêncio como uma oração desesperada. Nantan posicionou-se ao lado dela, o olhar atento à vastidão além da entrada da caverna. Não serão apenas sombras do passado a querer apagar o que ainda vive, disse ele. A voz quente carregava um aviso velado. A fronteira era mais cruel do que aparentava, e antigos inimigos não desistiam fácil. Mesmo com o perigo rondando, a confiança entre os dois crescia. Cada palavra de Maria revelava a força desperta pela gravidez, um brilho inesperado em meio à dor. Contou sobre os dias silenciosos após a morte do marido, sobre como se mantinha de pé pelo desejo de proteger aquela vida, que tremia dentro dela. Nantan, por sua vez, compartilhava pouco, mas a sombra que carregava era percebida ali, palpável e real.
Por horas trocavam mais do que palavras. Trocavam olhares que diziam: estamos juntos nesta luta. Cada suspiro, cada hesitação, desenhava a complexa dança de quem havia sido quebrado no passado, mas ainda resistia no presente. Mas a paz momentânea foi perturbada por um som que gelou o sangue em suas veias. O estalo de um galho rompido com precaução. Nantan ergueu o olhar, alertando-se imediatamente. O silêncio pesado da região parecia agora um véu de observação iminente. Maria sentiu o coração acelerar, dentro do peito, um tambor forte de perigo. Nantan moveu-se com agilidade felina, a postura tensa tornando-se um escudo invisível que a protegia. A fronteira. Ensinara aquele apate solitário que o passado nunca ficava muito atrás, sempre pronto a pregar sua armadilha. A poucos metros da entrada da caverna, uma figura familiar surgia entre os arbustos. Sombra do passado que parecia ter saído para assombrar o presente. Nantan reconheceu esse rosto tão bem quanto reconhecia a própria respiração. Um velho inimigo, um caçador implacável, que durante anos levou sombras por onde passou. O olhar entre eles era uma chama não apagada, um duelo silencioso entre promessas de vingança e a urgência de proteger o que ainda restava. O guerreiro Apate recuou lentamente para dentro do abrigo, puxando Maria consigo, preparando-se para o confronto que sabia vir. Uma guerra que transcendia os dias presentes, enraizada em tempos esquecidos. Enquanto a figura se aproximava, os olhos de Nantan se fixaram nela com uma decisão firme e silenciosa. Aquele velho inimigo não seria um fardo para Maria. O silêncio do abrigo se encheu da iminência do primeiro confronto real. O perigo, antes apenas uma fumaça distante, agora estava ali, rondando e ameaçando tudo o que eles já começavam a construir juntos: proteção, esperança e uma tênue amizade forjada na dor. E naquele instante congelado, sob a luz pálida do entardecer, o velho inimigo de Nantan avançou para a luz da caverna, vigiando cada movimento, pronto para recomeçar um capítulo esquecido, trazendo consigo o peso dos dias sombrios. O deserto guardava segredos, e ali, naquele respiro interrompido pelo perigo iminente, o destino sussurrava. A verdadeira luta estava apenas começando. A figura do caçador emergiu das sombras com passos lentos, o olhar fixo, endurecido pela promessa amarga de vingança. Nantan empurrou Maria para mais perto das pedras irregulares que formavam o abrigo, sentindo o peso da ameaça como uma lâmina invisível arrepiando sua pele. Seu corpo se encheu de alerta enquanto avaliava o inimigo. Um homem marcado pela crueldade e pela sede antiga, cujos passos ecoavam o pasto da morte. Maria, apesar do susto, ajeitou-se com coragem. Sua barriga arredondada e as mãos firmes traíam uma força que ele não esperava de uma viúva tão jovem. O rosto pálido, sulcado por linhas precoces da dor, já não apenas temia, resistia. Segurou a extremidade do xale com tanta determinação que apertou os dedos até o couro ranger, como se pudesse esmagar o medo. Nantan percebeu naquela expressão uma batalha silenciosa, não a da luta com o homem fora da caverna, mas a da vontade humana contra as tempestades interiores. O caçador parou a poucos passos dali, os olhos perdidos entre a sombra e a luz quente do entardecer. Não havia pressa na sua movimentação, só a fúria contida de quem carrega um passado sangrento. Achei que nunca mais te encontraria, Nantan,
disse ele, a voz como uma foice cortando o silêncio. Mas a tua sombra me persegue onde vou. Agora trouxeste tua presa até aqui, frágil, desprotegida, fácil de esmagar. Um silêncio mortal caiu entre os três. Nantan usou aquele instante para enrolar lentamente as mangas, expondo os braços já marcados por 13 verões de batalhas. Não respondera com palavras. Sua força falava mais alto que frases vazias. Maria, na penumbra da caverna, apertou os dentes contra o medo, mas não se moveu. Ela sabia que aquela luta não era só deles. Carregava em seu ventre um futuro que precisava ser defendido. O caçador avançou o primeiro passo, e com ele a tensão se rompeu em um choque brutal. Nantan desviou com a agilidade ancestral dos apaches, esquivando-se entre as pedras, ganhando espaço para contra-atacar. O som do encontro das armas ecoou como trovões contidos no vale. Maria sentiu o coração acelerar. Cada batida, um martelo na caixa do peito, enquanto assistia à dança feroz dos dois homens. O caçador descarregava todo o seu rancor na luta, mas Nantan respondia com a calma e a precisão de quem já viu a morte de perto e decidiu nunca mais se render. Durante a batalha, um golpe inesperado acertou Nantan no ombro, um corte profundo que fez o sangue escorrer quente e denso entre as fendas das rochas. Ele tropeçou por um instante, a dor trazendo uma sombra de dúvida que nunca se permitia mostrar. Maria não hesitou. Deixando a segurança relativa da caverna, avançou com o pavor na boca do estômago, mas com pés firmes. Agachou-se ao lado do apate ferido, improvisando um curativo com o xale que cobria o ventre. As mãos dela, trêmulas e resolutas, não hesitaram ao pressionar o tecido contra a ferida aberta. Desde que ele me deixou, só desconfiei da força deste mundo, murmurou Maria com voz rouca. Mas você vai continuar vivo, por que não? Vou deixar. Nantan olhou para ela, olhos molhados por uma dor que não era só física. Ali, naquela troca frágil de cuidado e resistência, nascia algo que ia além da mera sobrevivência. Maria era mais que uma viúva fugida. Ela era o punhal de esperança cravado na escuridão da fronteira. A luta lá fora cessou por um momento, deixando apenas o ruído distante dos passos do caçador se afastando, amaldiçoando o baixinho. O homem não desaparecera, mas sabia que não venceria naquele instante. A sombra da revanche pairava no ar, como nuvem prestes a desabar. De volta ao interior do abrigo, Maria baixou a cabeça, tentando conter as lágrimas que começavam a pressionar seu espírito exaurido. Você não pode nos deixar agora, disse ela, passando os dedos pelo rosto. De Nantan. Não com este bebê. Ele precisa de você, como eu preciso. O Apache respirou fundo, sentindo o aperto da vida e da morte no mesmo espaço. Seu corpo ferido lutava para não ceder, mas havia algo no rosto de Maria que o fazia sentir algo que há muito acreditara ter perdido. Esperança. Não era um sentimento leve, nem uma promessa vazia. Era uma chama bruxuleante, teimosa contra o vento do passado. Enquanto a noite caía, o cenário ao redor pareceu se fechar em silêncio absoluto. Mas naquele instante de aparente quietude, um rugido baixo, estranho e ameaçador, rompeu o véu do silêncio. Era um som que não pertencia a nenhum homem, nem a nenhum animal conhecido daquele deserto. Ele vibrava da terra, fazendo os ossos do abrigo estremecerem e a pele se erizar. Maria congelou. Nantan cerrou os dentes. Era uma mensagem clara.
Eles não estavam sozinhos, e o perigo que os perseguia tinha mais rostos e forças do que jamais imaginaram. O escuro da noite engolia a caverna, e com ele o presságio de que aquela marcha seria mais dura do que qualquer combate já enfrentado. O rugido ecoou novamente, profundo e sinistro, anunciando que não seriam apenas homens a caçá-los. O silêncio da fronteira passou a falar um idioma novo, mais sombrio e cruel. Um idioma que todos os segredos do Velho Oeste temiam sussurrar. A sombra do crepúsculo se alargava pelo esconderijo rochoso quando Nantan franziu o senho diante da estranha mensagem gravada nas pedras. Traços grossos, quase rituais em sua aparência, formavam símbolos desconhecidos, profanos para os olhos da fronteira, mas que para o Apache carregavam o peso de um aviso sombrio. A tinta vermelha, feita com algo semelhante a sangue seco, brilhava levemente contra a superfície áspera, revelando palavras de ameaça que soavam como ecos de um passado que nunca morrera. Maria, ainda apoiada na parede fria da caverna, ouviu com o coração apertado as palavras que Nantan traduzia em silêncio tenso. Uma seita negra, liderada por um xamã renegado, desejava o bebê que ela carregava como chave para um poder antigo. Um poder capaz de virar o destino de toda a fronteira. A notícia caiu sobre eles como uma tempestade prestes a romper. Então não é só a fúria dos homens que nos persegue, murmurou Maria. A voz falhando entre o medo e a determinação. Suas mãos, antes frágeis, cerravam-se ao redor do chale, como se buscassem agarrar uma âncora invisível no meio da tormenta. O ventre, inchado pela vida nova, pulsava como um farol contra a escuridão que se aproximava. Nantan sentiu o peso da revelação pressionar seus ombros cansados. O xamã renegado e sua seita não eram inimigos comuns. Eram sombras que traziam consigo magia perversa e segredos sombrios, cruéis o suficiente para romper silêncios ancestrais e despertar forças que o próprio guerreiro preferia nunca enfrentar. A simples ideia da criança de Maria, como peça-chave em um jogo tão cruel, enchera-o de um furor silencioso, uma urgência de proteger aquele futuro a qualquer custo. O silêncio se fez entre eles, pesado como uma sombra que se alastra. Lá fora, o vento sussurrava ameaças, arrastando folhas secas e a promessa de um confronto inevitável. De repente, Nantan ergueu o olhar e caminhou lentamente até a entrada da caverna, os olhos atentos ao redor. A solidão da região era um véu fino que escondia perigos antigos em cada suspiro do vento. Ele sabia que a seita não tardaria a circular por ali, testando os limites da resistência da viúva e do guerreiro. Maria, pensou, sentindo o abraço gelado do medo apertar sua garganta, aproximou-se dele, depositando uma mão trêmula sobre o braço firme do Apache. Não é só minha vida que está em jogo agora, não é? Perguntou, a voz embargada, buscando uma confirmação na fúria contida que via nos olhos dele. Nantan virou-se devagar, envolvendo o olhar de Maria com a própria dor antiga e a recém-descoberta determinação. O que carregas é mais valioso que qualquer ouro nestas terras secas. Eles querem uma chave. Não entendem o que significa proteger essa criança. Para nós, para o futuro. A escuridão avançava sobre o deserto, e com ela a certeza cruel de que o perigo renascia em formas ainda mais tortuosas. Nantan sentiu o próprio corpo se retesar como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Era preciso agir. Não apenas para fugir,
mas para compreender a dimensão daquele mal que rastejava até seu santuário. Ele voltou a olhar para a pedra onde a mensagem permanecia, agora com um fervor renovado. Aquilo não era uma simples ameaça. Era uma convocação para uma guerra que nem o tempo ousara apagar. Por um momento os olhos se fecharam e imagens do passado vieram com força. Rituais obscuros, vozes sussurrantes nas sombras, o peso ancestral de uma tribo marcada pelo silêncio. Maria observava, absorvendo o peso daquela revelação. Seu corpo se agitava entre a fragilidade da gravidez e a força feroz que brotava em seu interior. Sabia que nada mais seria como antes, que seu bebê já era objeto de uma disputa obscura, que ameaçava engolir sua esperança e tudo o que representavam juntos. Sem se dar conta do tempo, os dois ficaram ali, na penumbra fria do abrigo, cada um sentindo como aquela mensagem marcava o início de uma nova era para ambos. Um capítulo onde a sobrevivência tomaria novo significado, onde a aliança improvável que formaram seria testada contra as forças mais sombrias que aquele velho oeste escondia. Ao longe, um som sutil, quase imperceptível, cortou o silêncio. O barulho de passos que se aproximavam cautelosos, mas decididos. Nantan imediatamente pôs-se em pé, o corpo rígido, olhos vasculhando nas sombras da noite que já envolvia a caverna. Maria sentiu o frio da noite invadir seu corpo, pressionando cada instante como um tambor acelerado contra o peito. A mão de Nantan cobriu a dela, firme, uma promessa silenciosa de proteção. Mas a verdadeira ameaça não era mais apenas um inimigo à altura dos braços e da vontade. Das sombras emergiram figuras encapuzadas, movendo-se em silêncio, carregando consigo o peso de mistérios antigos, os seguidores do xamã renegado, vindos pegar aquilo que acreditavam lhes pertencer por direito obscuro. Nantan recuou lentamente, reunindo toda a sua força para enfrentar a batalha que sabia inevitável. Maria se encolheu, seu ventre se contraindo em antecipação, sentindo-se ao mesmo tempo vulnerável e pronta para lutar. E assim, sob o céu carregado pelo fim do dia, a missão tornou-se clara. Aquele grupo sombrio deixaria uma última mensagem gravada, violenta e cruel, naquele abrigo. Queriam o bebê a qualquer custo e fariam o que fosse preciso para tê-lo. O destino lhes exigia mais do que resistência. Pedia coragem além do medo. O silêncio da noite falava agora com um novo tom, e a fronteira nunca mais seria a mesma depois daquela ameaça gravada em pedra. A trilha que cortava a paisagem áspera avançava sob o sol escaldante, enquanto Nantan guiava Maria com passos firmes, embora a respiração dela se tornasse um fôlego curto a cada instante. O esconderijo secreto da tribo ficava além daquela vasta extensão de arbustos secos e pedras polidas pelo tempo. Um lugar guardado nas memórias ancestrais, onde o destino da fronteira talvez encontrasse um eco de redenção. Era seu último recurso. Cada passo na poeira levantada parecia um desafio silencioso contra o mundo que insistia em querer destruí-los. O ventre crescido da viúva negra pesava mais, como se a própria vida que carregava a tornasse uma âncora frágil diante das tormentas que não cessavam. A respiração dela era difícil, o rosto marcado por sulcos de cansaço e determinação. Quanto falta, Nantan? A voz falhou, carregada de um misto de esperança e medo. Ele lançou-lhe um olhar firme, como quem prometia proteção, sem fazer promessas vãs.
Ainda um bom pedaço, mas aguentaremos. A floresta não está longe. À medida que avançavam, o mundo parecia ficar mais cruel. O silêncio da natureza era cortado ocasionalmente pelo zumbido de insetos e o farfalhar seco das folhas. Sob o calor implacável, os perigos não estavam apenas nas sombras da floresta, mas nos olhares suspeitos que surgiam das poucas casas espalhadas entre as árvores. Aldeões simples, porém endurecidos pelo preconceito, observavam a passagem do Apache e da grávida com olhos de desconfiança e temor. Na única parada que fizeram, perto de um poço raso, onde a água mal conseguia se esconder sob a camada de areia e folhas mortas, Nantã retirou um cantil de couro e ofereceu a Maria. Ela bebeu com urgência, cada gota um alívio efêmero para o corpo cansado. O sol castigava suas costas, enquanto os sussurros à distância se faziam notar. Um grupo de aldeões surgiu da sombra da floresta, rostos cerrados, bocas endurecidas pela dureza dos dias vividos. Ninguém por aqui gosta de estranhos, disse um homem robusto, com o olhar duro e a voz áspera, como o terreno, e menos ainda de Apache. Maria apertou o braço de Nantã, sua mão trêmula buscando força na presença dele. A tristeza no olhar dela se misturava à irritação reprimida. Não queriam ajuda. Queriam evitar a mancha que, em suas mentes fechadas, aquela criança poderia trazer. A tensão rompeu o silêncio como uma fagulha que acende a pólvora. Nantã ergueu-a, mão em gesto contido, tentando dissipar a hostilidade. Mas os aldeões não recuaram. Vocês não são bem-vindos. Levem essa mulher e essa sombra do passado de volta para onde vieram, ordenou o líder improvisado. Maria sentiu o desprezo como uma faca atravessando suas próprias raízes, uma lembrança cruel de um mundo que rejeitava até o frágil sopro da nova vida em seu ventre. Por um instante, a esperança ameaçou um colapso silencioso. Mas Nantã não recuou. Não procuramos guerra, apenas abrigo. Sua voz era firme, carregada da força que a dor e a vida lhe haviam forjado. Este bebê é parte do nosso futuro. Quem teme isso, teme a própria vida. Os aldeões trocaram olhares desconfiados. O receio plantado em seus corações falava mais alto que a razão. Maria encarou a cena, o peso da gravidez misturado com um desejo quase infantil de crer que poderiam encontrar morada naquele mundo que parecia sempre fechar portas. Os dias que se seguiram foram marcados por um conflito silencioso, um impasse que crescia como uma ferida aberta na alma da tribo. O conselho tribal, reunido sob as estrelas, discutia com palavras carregadas de temores ancestrais. Nantã mostrou o rosto duro da proteção, Maria as fraquezas e promessas do futuro que carregava. Mas o medo era contagiante. A lembrança do xamã renegado e sua seita pairava como uma sombra negra por entre as vozes. Ninguém queria ser o portador de uma maldição futura, e aquela criança, mal compreendida, parecia carregar o peso de um destino funesto. Maria, acostumada à solidão, pôde sentir o gelo de olhos que não a aceitavam, o silêncio pesado das desaprovações nas noites em que a lua se escondia atrás das nuvens. Porém, havia também pequenos gestos, um olhar suave, uma palavra sussurrada nas costas do conselho que sinalizavam a tênue semente da esperança. Foi enquanto essa divisão crescia que Taina apareceu caminhando pelos limites da aldeia, uma figura imponente, uma guerreira cujos olhos carregavam a dureza das terras e a sabedoria da tribo. Irmã de Nantã, ela era respeitada e temida,
Uma voz que trazia equilíbrio num mundo em suspensão. Sua presença mudou o tom do debate. Têm medo do que não entendem, disse ela com voz firme em frente ao conselho. Este bebê não é maldição, é promessa. Nossa gente só sobrevive. Só avança quando encontra coragem para abraçar o desconhecido. A tensão se tornou palpável. A comunidade dividida em meio a crenças antigas e a esperança que Taina incutira. Uns veem na criança a chance de mudar o curso da história. Outros apenas o prenúncio da ruína. Enquanto o debate se prolongava, uma sombra pairou no ar. Mensageiros enviados do xamã renegado chegaram à aldeia num crepúsculo carregado de presságios. Seus olhares carregavam o frio da ameaça. Palavras curtas e afiladas como lâminas. Entreguem o bebê, disseram, ou enfrentarão uma guerra que consumirá tudo o que conhecem. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. A fronteira, que tantas vezes pareceu implacável e cega, agora lançava um ultimato claro e terrível. A escolha estava posta em suas mãos. Uma encruzilhada onde o medo e a coragem se enfrentavam como rivais ancestrais. Maria sentiu o bebê chutar dentro do útero, um sinal de vida pura em meio à escuridão crescente. Nantão apertou a mão dela, firme como aço, ciente de que aquele momento marcava o início de uma nova batalha. Uma luta que não seria apenas por sobrevivência, mas pela alma daquela terra esquecida. E assim, quando as primeiras estrelas despontavam no céu, a aldeia se preparava para enfrentar a divisão que ameaçava romper seus laços e mergulhar o valente oeste numa guerra sangrenta. A aldeia se encontrava em um silêncio tenso quando Nantã e Maria cruzaram a linha dos seus muros ásperos, onde o cheiro antigo da madeira queimada e da terra revolvida misturava-se ao frio olhar dos que observavam. Cada passo que davam parecia ressoar demais naquele chão que não prometia acolhida, mas um julgamento severo e silencioso. O ventre de Maria crescera firme, provocando não apenas a admiração do guerreiro, mas a inquietação de uma comunidade atada a medos profundos. O conselho tribal estava reunido sob a sombra das grandes árvores centenárias, um círculo desigual de anciãos, guerreiros e mulheres que traziam nas linhas das mãos o peso da tradição e da sobrevivência. O crepúsculo desenhava longas sombras sobre seus rostos, marcados pela experiência e pela determinação. A chegada de Maria, a viúva negra grávida, e de Nantã, o guerreiro apache marcado pela solidão e pelo passado, era um acontecimento que dividia a alma da tribo. Nantã falou primeiro. A voz, firme mas cansada, carregada de autoridade e súplica ao mesmo tempo. Este bebê carrega mais do que vida. É promessa, é futuro. A gente precisa dela e a ela. Seus olhos buscaram o apoio nos olhares ao redor, encontrando resistência velada em alguns, mas também um brilho incerto de esperança em outros. Maria permaneceu ao lado dele, sentindo o olhar dos que temiam o desconhecido atravessar sua pele como lâminas invisíveis. A dúvida estava vasta, inflamava os corpos e os corações. Perdi tudo. Sua voz era baixa, mas de uma coragem que surpreendia. Mas não vou perder esse menino, ou menina. Ele é o que restou depois das cinzas. Cada palavra era uma pedra lançada contra o muro do preconceito, que se erguera naquele espaço sagrado. A tensão crescia, com as vozes que sussurravam temores profundos. Se acolhermos essa criança, que maldição pode carregar?
questionava o ancião mais velho, os olhos estreitos refletindo o temor de uma maldição ancestral. Sabemos o que foi deixado para trás. O xamã renegado não brinca com sombras. Era a voz da precaução e do medo, uma lembrança viva do passado obscuro. Foi quando Taina, irmã de Nantã, entrou no círculo. Sua presença cortou o ar pesado, como uma tempestade anunciando mudança. Guerreira respeitada, seus olhos brilhavam com a força das batalhas enfrentadas e a sabedoria que trazia a daqueles que conheciam o custo da resistência. Temem o que não compreendem demais para abrir os braços, afirmou, a voz firme e imponente. Este bebê não é maldição, é promessa, é vida. E, se não aprendermos a proteger o que é novo e diferente, vamos afogar nossa própria esperança no medo. A comunidade se partia num frágil equilíbrio entre tradição e urgência, entre o medo de repetir os erros ancestrais e o desejo desesperado por alívio e renovação. Maria olhou para Taina, encontrando nela um brilho de justiça e luta que despertava no seu próprio espírito um novo fogo. Mas enquanto o debate se prolongava sob o céu que começava a ser tomado pela noite, a paz vacilava. Mensageiros vieram chegando, figuras sombrias que traziam no olhar o frio cortante da ameaça. A notícia que entregaram não deixava espaço para dúvida. Entreguem o bebê, disseram em uníssono, as palavras saindo como aço. Ou enfrentarão uma guerra que não poupará ninguém. O ar pareceu pesar ainda mais. Cada rosto se fechou, a hesitação misturando-se ao pavor silencioso. Maria sentiu o bebê se mover dentro do ventre, um impulso de vida em meio ao medo crescente. Sua mão encontrou a de Nantã, firme e segura como uma âncora no meio da tempestade que se abatia sobre eles. A fronteira, aquela mesma que sempre guardara segredos e silêncios, agora exigia mais. Coragem para enfrentar o impossível, para lutar não apenas com armas e corpo, mas com a força da união e da esperança. A aldeia estava diante de sua prova mais dura, onde a decisão de acolher ou rejeitar não era apenas questão de sobrevivência, mas de quem seriam dali para frente. E enquanto as primeiras estrelas surgiam no céu, preguiçosas e silenciosas, o destino se fechava em volta deles, com a promessa amarga e intensa de que a batalha que viria seria não apenas externa, mas uma guerra interna que rasgaria as fibras daquela terra e daquele povo. Foi então, no silêncio úmido da noite, que a chegada dos mensageiros do xamã renegado trouxe o ultimato definitivo. Entreguem o bebê, ou enfrentem uma guerra sangrenta que consumirá tudo o que amam e conhecem. O que escolherão? O silêncio dentro da aldeia havia se rompido em caos. Vozes antes abafadas ganhavam força, carregadas de raiva, medo e desconfiança. Antigos laços se desfizeram em segundos, dissolvidos pela sombra crescente da ameaça que agora pesava sobre todos. Maria sentia o ar pesar no peito, como se pudesse comprimir seus pulsos e fazer desaparecer toda a esperança contida naquele ventre que crescia em silêncio. Nantã acompanhava cada palavra, o olhar tenso varrendo as figuras conhecidas que agora se transformavam em incertezas da própria sobrevivência. Taina, ao seu lado, movia-se com a segurança de uma guerreira que conhece a dureza da fronteira, tentando conter a avalanche de desconfiança que se enraizava como erva daninha. A voz de um dos anciãos cortou o tumulto, dura e amarga. Não podemos arriscar nossa gente.
Essa criança pode trazer a maldição que há tempos tentamos esconder. Não podemos permitir que o passado volte a assombrar nosso povo. Maria apertou os dedos em punho, a dor da rejeição espalhando-se como fogo na pele. Não é maldição, é vida, é futuro. E vocês têm medo porque preferem o silêncio da morte à coragem da esperança. Seu rosto brilhou com a força de quem resiste, mesmo debilitada pela gravidez e pelo peso do desgosto. Mas as vozes contrárias eram muitas. Alianças se formavam, não pela confiança, mas pela conveniência do medo. Amizades que antes sustentavam a tribo passaram a olhar com suspeita Nantã e Maria, como se fossem estranhos em terra alheia, portadores de um perigo iminente que não podia ser ignorado. Tainá avançou, o corpo firme e a voz de aço. Vocês esquecem que somos um só povo. O medo que hoje nos divide será nossa ruína. Apoiem a vida, não a sombra da destruição. Seus olhos encontraram os de Nantã, transmitindo uma chama impossível de apagar. Mas as palavras da irmã não foram suficientes para deter o veneno que se enchia nos corações. O conselho estava dividido. A tensão rastejava pelos rostos cansados e pelas mãos cerradas. O destino daquela terra parecia pender no equilíbrio frágil entre aceitação e rejeição. Quando o burburinho alcançava seu ápice, os passos firmes de mensageiros surgiram no limite da aldeia. Vestidos com mantos escuros e olhares frios como a pedra, traziam consigo a sentença que pesaria sobre todos. Entreguem o bebê, disseram, as palavras duras cortando o ar como aço afiado. Ou enfrentem a guerra que consumirá tudo o que conhecem. Um silêncio mortal se formou então. Cada um sentiu a gravidade da escolha imposta, a ameaça rondante que prometia sangue e ruína. Maria sentiu o bebê se mover em seu ventre, um pequeno e vivo desafio no meio da escuridão. Nantã apertou a mão dela com firmeza, o toque carregado de promessa e desafio. Não vamos entregar o que é nossa esperança, disse ele, a voz baixa, cheia de convicção e uma força que parecia romper com todos os muros do medo. Sem alternativas, o grupo reuniu-se para fugir da aldeia, sabendo que a divisão instalada ali poderia provocar catástrofes irreparáveis. Tainá e Nantã lideravam os passos tensos. Maria o seguia, cada vez mais frágil, mas carregando em si uma força que nenhum inimigo poderia quebrar. Enquanto avançavam para o desconhecido, o peso da jornada apertava no ar, não só pela distância ou pelo terreno agreste, mas pelo fardo dos próprios traumas que reapareciam a cada passo. O silêncio dele se encheu de uma tensão que nada poderia dissipar. Os rostos, antes marcados pela esperança contida, agora refletiam a luta pela sobrevivência em uma fronteira onde tudo podia acabar num instante. Era nessa pressa carregada de medo que o trabalho de parto, súbito e implacável, desafiou ainda mais a pequena fortaleza que formavam. Sem abrigo seguro à vista, o grupo precisou se deter numa clareira estreita, cercada por árvores retorcidas e sombras que pareciam antecipar o perigo. Fapassa, 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 fapassa. Um refúgio instável e vulnerável diante da ameaça que o seguia. Maria gemeu, os músculos contraindo-se com força, enquanto Tainá e Nantã envolviam-na com cuidado e urgência. O bebê,
anunciava sua chegada de forma impossível de adiar. Cada suspiro de Maria era um desafio. A vida desafiando a morte, o nascimento em meio ao caos. O céu escurecia rapidamente, carregando nuvens pesadas que lançavam um manto sombrio sobre a floresta. O cheiro da terra molhada misturava-se ao ar tenso, antevendo que a calma encontrada até então era apenas o intervalo antes da tempestade. E no coração dessa sombra, enquanto Maria lutava para dar vida, os olhos atentos da patrulha do xamã renegado já se aproximavam, cortando as árvores com vozes sufocadas e passos precisos de predadores, anunciando que o assalto estava prestes a começar. A dor cravada no corpo de Maria crescia em ondas impiedosas. Cada contração vinha como um relâmpago cortando o silêncio pesado da noite. O céu, antes tranquilo sob a escassa luz de uma lua encoberta, agora tornava-se cúmplice do caos, com nuvens espessas corroendo o olhar das estrelas. Ao redor, as árvores retorcidas projetavam sombras longas, desenhando silhuetas torturadas sobre o grupo fragilizado. Nantan segurava firme a mão trêmula de Maria, cada aperto um gesto silencioso de coragem partilhada. Taina, sempre vigilante, mantinha os olhos atentos ao redor, a postura rígida como se fosse parte da própria floresta, um bastião contra a escuridão que avançava. A respiração de Maria era um tambor frenético, seu corpo uma batalha entre a dor e o milagre que se anunciava dentro dele. O pequeno claro onde haviam se refugiado pouco oferecia em conforto, cercado por raízes expostas e pedras que ameaçavam ferir os pés descalços de Taina enquanto buscava ervas para aliviar a dor. O som distante dos passos se aproximava, ritmado, precisos, uma promessa de perigo que o vento carregava sussurrando. Avisos nos galhos quebrados. O ataque era iminente, e eles, frágeis ainda na sua união, precisavam resistir. Maria arquejou, um grito baixo que mal bombeava longe do labirinto de seus pensamentos. "Está chegando", murmurou Nantan, sempre frio no olhar, mesmo com a dor marcada nos seus próprios mendos. Seu corpo se moveu instintivamente, moldando-se para proteger aqueles que agora eram seu mundo em ruínas. Taina conduziu Maria para o chão macio, feito de folhas secas, enquanto tecidos improvisados nunca pareceram tão preciosos contra a pele fria e úmida. O choro do bebê nasceu como um relâmpago súbito, perfurando o ar espesso. Maria, ofegante, segurava o pequeno contra o peito, o som vagalume na escuridão. Naquele instante, o silêncio da fronteira ganhou uma cor nova. O vermelho da vida acesa no mundo de cinzas. Um símbolo frágil e guerreiro, como se a criança nascesse empunhando uma faca contra as sombras que o cercavam. Mas essa vitória foi breve. O farfalhar das folhas veio acompanhado de vozes baixas e ameaçadoras. A patrulha liderada pelo xamã renegado emergia da floresta com o peso de uma sentença definitiva. Passos firmes que não conheciam piedade. Olhos que julgavam não somente a vida, mas o que ela representava. Ameaça, poder, destino. O cerco fechava-se com a precisão de uma armadilha. Nantan levantou-se com dificuldade, sentindo sangue pulsando quente e dolorido no braço ferido. Tainá ergueu-se ao lado dele, sua presença uma muralha viva. Maria, ainda segurando o bebê, sentiu o corpo arfar, mas manteve o olhar firme, um fogo que queimava mais forte que o cansaço e o medo. As sombras dos encapuzados dançavam entre as árvores, movendo-se silenciosas como serpentes.
e a ameaça tornou-se palpável, quase tátil na pele arrepiada. O bater do coração de Maria ecoava como um trovão abafado, o presente e o futuro colidindo ali, naquele espaço pequeno e vulnerável. "Voltem!" gritou Taina, a voz cortando a tensão como uma lâmina, um aviso claro e feroz. "Aqui não terão o que procuram." Mas o xamã apareceu, sua figura emergindo das sombras com uma aura que parecia absorver a luz ao redor. A palavra mais letal que Nantan já ouvira escapou dos seus lábios. "Deixe que entreguem o bebê, ou serão todos esmagados." O confronto era inevitável. Nantan apertou a mão de Maria, transmitindo toda a sua força em um gesto silencioso. Seus olhos brilhavam com a promessa de proteger o que naquela criança nascera para representar: a ruptura do silêncio, a esperança ferida do oeste. E então, quando a primeira flecha cortou o ar carregado de tensão, Nantan foi arrastado para longe do grupo, envolto e dominado pelo xamã e seus seguidores. O guerreiro, o protetor, a alma solitária estava agora aprisionado. Taina agarrou Maria pelo braço, seu olhar fulgurante vibrando com urgência. "Precisamos agir." Sua voz era um sussurro firme, um chamado à sobrevivência. "A criança e Nantan dependem de nós." Maria apertou o recém-nascido contra o peito, sentindo em seu ventre e naqueles pequenos dedos a promessa de uma vida que valia qualquer risco. O vento carregava o som dos gritos distantes, um aviso cruel de que a fronteira nunca fora gentil e raramente perdoara. No escuro que se adensava, enquanto a floresta fechava suas garras, duas mulheres e uma criança formavam uma linha solitária contra o assalto da noite. As sombras avançavam, mas no coração de Maria, Taina e o bebê, uma chama se recusava a se apagar. O destino de Nantan estava selado, separado da proteção do acampamento, prisioneiro do inimigo. E Maria sabia, o tempo era curto, uma corrida contra o silêncio mortal que ameaçava engolir tudo. Era hora de lutar, de rasgar o véu da escuridão, de mudar para sempre o silêncio do oeste. O ar frio da noite parecia engolir cada suspiro, preenchendo os espaços entre as árvores com um silêncio pesado e carregado de expectativa. Maria segurava o bebê junto ao peito, sentindo o pequeno corpo aquecido contra a própria fraqueza. Taina apertava seu braço com firmeza, olhos febris varrendo as sombras atrás delas. O coração de Maria batia forte, como um tambor de guerra, marcado pela urgência que crescia a cada passo dos invasores. De repente, um estalo abafado surgiu a poucos metros, seguido do sussurro ameaçador das vozes encapuzadas. Nantan, separado, resistia no centro do círculo dos seguidores do xamã renegado, suas mãos firmes, mas os olhos um pouco cansados. O guerreiro lutava com ferocidade, o corpo marcado pelas batalhas anteriores, mas a angústia de estar longe do acampamento pesava-lhe mais do que a dor física. Maria estremeceu diante do som de um gemido abafado, uma intimidade familiar que só poderia ser dele. Sem hesitar, Taina chamou por Nantan num suspiro profundo e se lançou para dentro do cenário sombrio, movendo-se com a agilidade e coragem que o sangue da fronteira lhe havia dado. No silêncio cortado pela tensão, Taina e Maria deslizaram entre as árvores, evitando galhos quebrados e raízes, aproximando-se do coração do acampamento inimigo. O choro do bebê soava como um desafio, uma luz acesa num lugar cercado pelo breu da ameaça. Cada passo acelerava seus corações, e o ar parecia mais denso,
como se a própria floresta respirasse contra elas. Quando Taina finalmente avistou Nantan, viu-o acorrentado, mas não vencido. O olhar do Apache encontrou o da irmã numa troca, silenciosa de força e esperança. Maria engoliu a vontade de correr para ele, sabendo que a hora da astúcia tinha chegado. Com firmes, Taina sacou uma faca escondida e silenciosamente cortou as correntes, enquanto Maria mantinha o bebê junto a si, um símbolo de vida e resistência, que eles protegiam com unhas e dentes. Nantan se levantou com dificuldade, o reflexo das cicatrizes e a chama nos olhos dando-lhe força renovada. "Estamos juntos", murmurou, a voz rouca, ligeiramente ferida, mas cheia da determinação inflexível que os unia desde o começo. "Chegamos no fim do ciclo. Ou destruímos o ódio, ou ele nos destrói." A ameaça do xamã renegado se materializou então diante deles. Envergando mantos escuros, olhos carregados de mágoa e crueldade, o homem avançou, sua voz carregada de um poder arrebatador. "Este bebê carrega o poder antigo que governará estas terras. Vocês não podem impedir o destino que escolhi." Mas Nantan respondeu, erguendo a cabeça, mostrando a força de quem carrega uma história de luta profunda. "O seu destino é um cárcere de sombras. O poder verdadeiro está no amor, na proteção, na união. Essa criança é a promessa de um futuro diferente, e nada, nem mesmo você, a destruirá." O confronto entre eles não foi apenas físico, foi uma colisão de mundos. Enquanto o xamã recitava encantamentos sombrios, que pareciam agitar os ventos e fazer torcer as árvores, Nantan resistia com seu próprio coração, batendo em conexão direta com a terra, seu espírito impelido pela força daquele laço impossível com Maria e o bebê. Maria observava, impotente e poderosa ao mesmo tempo, sentindo o peso de cada palavra, cada gesto do homem que reconheceu em Nantan não apenas um guerreiro, mas o guardião de um futuro que já não lhe permitia desistir. Em meio ao choque brutal, Taina e Maria seguraram firme uma outra, encorajando-se com olhares vazios da escuridão, mas cheios da luz que o bebê irradiava. A vida recém-nascida era a resistência, a ruptura necessária naquele ciclo de ódio e medo. Mais do que músculos e feitiços, o embate se tornou uma guerra de vontade e significado. Nantan avançou, juntando sua força física ao espírito ancestral, até que com um último baque e um grito que parecia rasgar o próprio céu noturno, derrubou o xamã que caiu moribundo, seu poder se dissipando no ar pesado da noite. O silêncio que se seguiu foi cortante. O perigo imediato havia terminado, mas as cicatrizes da batalha estavam estampadas nas almas daqueles que resistiram. O grupo retornou às bordas da floresta, exaustos, mas vitoriosos. Nantan abraçou Maria e o bebê, sentindo o pulso da vida contra o próprio medo que havia sido vencido. Taina ficou ao lado deles, vigilante, ciente de que a paz nascia daquele momento simples e feroz. Na manhã seguinte, a aldeia despertou sob um céu claro, a brisa leve carregando um aroma de renovação. As notícias da vitória contra o xamã renegado haviam se espalhado como fogo no mato seco, trazendo um silêncio diferente ao povo até então dividido. As vozes que antes sussurravam desconfiança, agora ecoavam em sussurros de aceitação. O conselho tribal recebeu Maria e seu filho com uma reverência tardia, reconhecendo, enfim, o valor daquela aliança que unira invasores e nativos numa luta que transcendeu raça e medo. Taina, ao lado de Nantan,
discursou com firmeza e emoção perante os anciãos. Este bebê não é apenas uma criança. É o começo da mudança, a ponta da lança que perfurará a escuridão do nosso passado. Maria, olhando para o pequeno, que dormia tranquilo no colo, sentiu um aperto no peito, uma mistura de dor e esperança que a fez compreender que, enfim, o silêncio do oeste começava a se romper. Dias se seguiram, onde a aldeia abriu os braços, e a comunidade se fortaleceu num pacto de proteção e irmandade. O bebê cresceu entre eles, símbolo vivo da esperança que brota das cinzas da desconfiança e do medo. O velho rancho de Maria, o abrigo natural que um dia foi palco da morte e do desespero, tornou-se um local sagrado de memória e recomeço. Um lugar onde as vozes que antes se perdiam no vento agora cantavam histórias de coragem, união e o poder redentor da vida. E ali, no coração do Velho Oeste, onde o silêncio fora tão pesado, uma nova era despontava. Nantan, Maria, Taina e a criança inauguravam um tempo em que as mãos, antes armadas contra o outro, agora se estendiam para construir pontes e vínculos. O Oeste nunca mais seria o mesmo. O silêncio finalmente cedeu espaço ao som da vida.